Esta é a história simplificada das línguas ibéricas. Simplificada, repito, nós podíamos estar aqui horas a falar da história de cada uma das línguas e mesmo assim ainda ficaria muito por dizer. Mas pronto, em termos gerais, para conseguirmos perceber qual é a origem destas línguas, vamos recuar ali ao século XII. Teríamos um mapa parecido com este que está aqui ao lado. Este é um mapa também ele simplificado, também ele muito discutível, mas eu penso que dá para perceber o que é que se passou. Por esta altura, do século XII, ali na altura em que o Reino de Portugal foi fundado, nós tínhamos já o latim, que já cá estava há muitos séculos, partido em várias zonas, ou partir-se. Claro que estas zonas não têm fronteiras assim tão marcadas como os mapas parecem indicar. Os mapas linguísticos são sempre bastante enganadores. Então, tínhamos já no sul aquilo que nós hoje chamamos moçárabe, que é um latim falado pelas populações que estavam sob o domínio muçulmano. Também se falaria aqui árabe, é verdade, também muitas línguas amazigh, as línguas do norte da África, mas também se falava este latim que as pessoas chamariam latino, já não era o latim, era esta outra língua alterada ao longo do tempo. Isto no sul. No norte, o que é que nós temos? Temos já o latim dividido em várias zonas que depois começaram a descer e com o prestígio dos novos reinos e dos novos estados que foram sendo criados, estas línguas também desceram e invadiram o território do moçárabe, misturando-se com ele, muitas vezes. Algumas destas línguas tiveram mais sorte do que outras, algumas tiveram coroas a defendê-las, ou cidades de grande importância onde eram muito faladas, outras menos. Então, começando ali do lado direito do mapa, temos a língua que tem ali o número 5 em caracteres romanos, e eu usei os números por uma razão muito particular. Esta língua deu origem àquilo que é hoje o catalão e o valenciano, que são em geral considerados ainda a mesma língua, têm algumas diferenças, e tiveram origem naquilo que se falava ali por aquela zona. Esta foi uma língua muito importante. Barcelona era uma cidade muito importante na Idade Média, foi uma língua que na Idade Média foi muito usada, com vários nomes, muito usada por filósofos, por escritores, depois acabou por ficar menos importante na escrita durante alguns séculos, sempre foi falada, muito falada, e depois voltou a ressurgir na escrita ali a partir do século XIX e no século XX, e hoje existe e é ensinada nas escolas, aparece na televisão, está nos jornais, nos livros. Claro que também existe ao lado de outra língua, mas já lá chegamos. Depois temos o número 4, que é a língua a que chamamos aragonês. Esta língua acabou por ficar, digamos, entalada entre o catalão e o castelhano e acabou por ser hoje muito, muito pouco falada, mas ela ainda existe, ainda é falada em certas zonas de Aragão. Depois temos a faixa número 3, ali no meio. Uma faixa que surge, uma língua latina que surge no antigo condado de Castela, depois no reino de Castela, e depois vai para sul, e foi porque este reino tornou-se tão importante que acabou por ser o centro da monarquia hispânica e depois espanhola. Esta língua acabou por se expandir para sul, apertando as outras, e acabou até por invadir o território das outras, e é hoje falada em todo o território aqui da península, com exceção de Portugal. Já lá chegamos. Estamos a falar do castelhano, que também é chamado muitas vezes de espanhol. Depois temos a faixa número 2, que é a faixa daquilo que nós podemos chamar o asturiano, leonês, e que em Portugal chamamos mirandês. O mirandês tem origem nas línguas desta faixa, as línguas do Reino de Leão, das Astúrias, uma língua ou um conjunto de variedades que são uma língua, não são castelhano, nem são português, um conjunto que veio para sul, mas acabou por não se expandir até cá abaixo, como aconteceu com o castelhano e com a língua que nos falta falar, que é aquela que está ali na faixa número 1, que é a língua que se desenvolveu no ocidente da península, uma língua que acabou por ficar politicamente dividida em dois estados, em Espanha com a Galiza e em Portugal, e assim dividiu-se, e hoje é considerada em geral como duas línguas, o galego e o português. Ainda são duas línguas tão próximas que algumas pessoas, principalmente na Galiza, consideram que ainda podemos dizer que são duas variedades da mesma língua. E esta língua acabou por vir até ao Algarve e depois expandiu-se por outros territórios, tal como também aconteceu com a língua número 3. E, aliás, a língua número 5, o catalão, também se expandiu, também é falada numa pequena terra em Itália, já muito pouco, por muito poucas pessoas, mas ainda lá está, e é oficial hoje na Catalunha, nas Ilhas Baleares e com o nome de valenciano em Valência e em Andorra como única língua do Estado. Depois falta-nos falar daquela zona ali cinzenta em cima. Já quando o latim aqui chegou, essa zona manteve-se com outra língua. A língua que nós chamamos basco. A língua que em basco se chama euskera. Uma língua que está ali há muito tempo, muito diferente. É uma língua que não é latina, não é sequer indo-europeia,
é uma língua que é uma língua isolada, não tem qualquer relação conhecida com outras línguas, e está ali ainda, e ainda hoje é falada, e é uma língua muito importante se queremos conhecer digamos, a história das línguas alguns milhares de anos para trás, porque esta língua preserva um pouco do que era a paisagem linguística da Europa antes da chegada das línguas indo-europeias, que deram origem a quase todas as línguas da Europa, para dizer a verdade, menos o basco, menos o finlandês, o húngaro e ainda o estónio e mais umas pequenas línguas por aí espalhadas, mas muito poucas. A grande maioria das línguas, desde o inglês, o russo, o grego, as línguas latinas, as línguas eslavas, são todas da família indo-europeia, e nós temos aqui naquele canto da península uma língua que não é dessa família, está isolada. E pronto, esta é assim, de forma muito rápida e muito simplificada, a história das línguas ibéricas,